O dia é 19 de novembro de 2024. Um usuário do Reddit faz um post. Alguém já ouviu falar de um site chamado Horseleft.com? É um site muito esquisito. Se você descobrir alguma coisa sobre ele, por favor, me avise. E junto ao texto estava um link, e clicando nele, nós encontramos uma página index, um site estruturado de forma bem rudimentar, sem imagens, sem qualquer introdução ou texto. Possui apenas alguns arquivos que podemos acessar. Abrindo o primeiro deles, 1417br_orbs, nos encontramos com diversos arquivos de vídeo, e abrindo um desses vídeos, nos deparamos com as seguintes imagens. Vídeos do que parece ser uma criança dormindo dentro de uma sala totalmente fechada, que em alguns vídeos ela é visitada por alguém. Todos esses vídeos foram gravados no dia 3 de fevereiro de 2023 e não possuem explicação alguma de quem é a garota, por que ela está sendo gravada, quem são as pessoas que ficam vigiando ela e se a própria sabe que está sendo vigiada. Voltando ao index, temos ainda 3 arquivos HTML, sendo 2 deles de 2012 e 1 de 2016. Além disso, uma pasta chamada CGI Bin, que está totalmente vazia. Vamos ver em retrospecto as informações que conseguimos através desses arquivos HTML. Abrindo o arquivo 2007 Vacation, férias de 2007, temos um arquivo com uma energia totalmente diferente do arquivo 1417. Nele, temos que parecer o post de um blog familiar, onde um casal, Temi e Dem, juntos a seus filhos, Alan e Audrey, estão fazendo uma viagem cruzando os Estados Unidos. Nada muito de interessante aqui. Indo para 2016, temos o nosso próximo arquivo, ASD_index, sendo ASD a sigla em inglês para TIA, que é transtorno do espectro autista. Vemos uma espécie de pesquisa onde a pessoa que escreveu buscava correlacionar o autismo a uma bactéria que causa úlcera. Ok. Usando o Wayback Machine, nós conseguimos registros de 2004 até 2024, que eles seguem da seguinte forma. Em 2004, o site possui apenas 3 arquivos em seu interior, 2 fotos antigas e um artigo que fala sobre a história de câmeras antigas e fotografias vintages, e como oferecem serviços para preservar tais fotos. Em 2013, o site nos apresenta um conjunto de e-mails com os nomes Alan, Audrey, Temi e Dem. De 2014 até 2016, o site é tomado por uma cor alaranjada, e nele só podemos ver uma mensagem amorosa do Dan. Olá, Temi. Lembre-se que eu te amo mais do que você possivelmente poderia acreditar. Então, nos anos seguintes, voltamos a ter somente o texto com aquele artigo relacionado ao autismo. Até então, olhando o que este website poderia ser, não parece indicar nenhum problema. Afinal, tudo que vimos até agora é apenas um site hosteado por uma família, como qualquer outro site poderia existir. Todavia, buscando pelo nome de quem registrou esse site, conseguiram encontrar ele, Dan Judge, o dono do domínio do site desde 21 de novembro de 2003. Sabemos quem é o dono do site, mas com que ele é envolvido? Indo ao Reddit, um usuário foi mais a fundo e conseguiu mais informações sobre o Dan Judge em si. Em meio ao compilado de informações, uma delas se destaca, que seriam outros domínios pertencentes a esta mesma pessoa, e entre eles temos um chamado OKLDS.com. OKLDS é uma sigla para Oklahoma Latter Day Saints, ou Santos dos Últimos Dias de Oklahoma. Quando vamos atrás de investigar esse site, nos encontramos novamente com outro index, com mais arquivos e pastas que infelizmente não conseguimos acessar, mas ao final dessa lista, podemos encontrar a pasta Horseleft e LDS. LDS significando Latter Day Saints. Latter Day Saints é o nome da igreja Mormon, que foi fundada em abril de 1830 por Joseph Smith Jr. nos Estados Unidos. Mas qual a relação entre os santos dos últimos dias? Dan Judge. Se nós avançarmos para outra versão do site, oklds.com, em 2016, nós podemos encontrar um arquivo chamado 116 páginas. 116 páginas se tratam da primeira parte do manuscrito original do Livro do Mormon, que foi perdido durante 1828. Buscando alguma relação entre Dan Judge e as 116 páginas, consegui encontrar o seguinte post de 8 anos atrás no Reddit. Encontraram as 116 páginas? Shelley McDermott tem falado nos últimos meses sobre as 116 páginas, e agora no newsletter mais recente possui o seguinte item: Dan Judge. Dan é realmente um indivíduo único, caso sua história seja real. Ele herdou uma caixa com diversos documentos religiosos. Neles haviam 2 mapas e algumas notas promissoras. Acreditamos que sejam as 116 páginas. Até onde sei, as páginas foram entregues para a igreja na semana passada. Este post mostra que o Dan Judge talvez tenha conexões maiores com o culto Mormon do que é esperado. Todavia, voltando àquele usuário que compilou várias informações, conseguimos uma última informação.
Em 9 de julho de 2020, o corpo de 2 jovens que estavam desaparecidos desde setembro de 2019 são encontrados no quintal do seu padrasto. Os falecidos são Joshua Valo, de 7 anos, e sua irmã, Tylee Ryan, de 17 anos. Mas como isso veio a acontecer? Em 2019, ambos jovens desapareceram. Todavia, sua mãe, Lori Valo, de 46 anos, não acionou as autoridades quanto ao desaparecimento dos seus filhos. E quando foi questionada pela sua família, escola e autoridades, ela sempre inventava desculpas quanto ao paradeiro deles. Veja, na época que houve o caso, Lori Valo estava casada com um homem chamado Chad Daybell. No tempo que houve os assassinatos, Chad e Lori eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Entretanto, a crença de ambos destoava do que normalmente se espera do mormonismo. Chad era um escritor apocalíptico que dizia ter visões do futuro, e nessas visões proféticas, o mundo iria acabar em julho de 2020. Para surpresa de ninguém, Lori compartilhava das mesmas crenças, e ela acreditava que era uma deidade com um papel importante no apocalipse que estava por vir, e que a família dela estava atrapalhando. Mas por que eu estou te resumindo tudo isso? Na comunidade do Reddit Lori Valo, um usuário que juntava informações relacionadas ao caso dentro de um fórum mormon cita diversos nomes que estavam relacionados a Chad e Lori, e entre eles está Dan Judge. Dan Judge teria sido convidado para fazer uma conferência durante um evento mormon, e durante uma conversa com Chad e Lori, ele acabou citando sobre as 116 páginas, e não as queria mostrar para o grupo. A Lori teria dito a ele que ele deveria aprender a confiar mais nas pessoas. Sendo um momento de desconforto, Dan escolheu não apoiar os interesses do casal e teria cortado o contato com eles em 2017. Heartsleft.com atualmente está completamente vazio, mas ainda assim é muito interessante as várias conexões e perguntas que conseguimos tirar deles, desde gravações sem um propósito aparente, pseudociência, escrituras perdidas e até mesmo assassinatos. Conseguimos ver apenas uma amostra de um mar de mistérios que ainda existem espalhados pela internet e que ocasionalmente acabam brotando para que possamos investigar.